Bom dia, a paz seja convosco. Estamos iniciando o nosso terceiro dia da devocional, aprendendo com as mulheres da Bíblia. E hoje a nossa personagem é Ruth. E nós vamos encontrar, a sua história registrada no livro de Ruth. E como essa é uma história muito longa, então eu me ative a um trecho dessa história para compartilhar com vocês nesta manhã. Mas eu quero encorajar você, mulher, a ler todo o livro de Ruth, que eu tenho certeza que o Senhor acrescentará muito sobre a tua vida, né? Você vai aprender uma história de restauração, de amizade, e eu tenho certeza que será bênção e edificante para você. Amém? Então eu quero iniciar ali no versículo de número 14, a parte final do versículo que nos diz assim: Porém, Ruth se apegou a ela. Então, vamos entender um pouquinho o contexto dessa história, né? Ruth, ela é moabita, mora em Moabe, ela é nora de Noemi. Noemi, ela vai para Moabe com o seu marido, num tempo em que Belém, que era o lugar onde Noemi e sua família moravam, né? Era um lugar que estava faltando alimento, né? Estavam passando por dificuldade. Então, Elimeleque toma uma decisão de levar Noemi e seus dois filhos para a terra de Moabe. Mas Moabe é um lugar que as pessoas não serviam a Deus, né? E ali foi um lugar de destruição para a família de Noemi, onde ela perde o seu marido, né? Os seus dois filhos se casam com mulheres moabitas que não professavam a mesma fé. Mais tarde, os seus dois filhos morrem e Noemi se vê sozinha naquela terra, desamparada, né? Então, até que ela ouve que o Senhor estava visitando Belém novamente e ela toma uma decisão de retornar. Então, ela vai chamar as suas duas noras, Órfã e Ruth, e vai falar, né, daquilo que estava no seu coração, acerca de voltar, né, para a sua terra, sendo que ali em Moabe não era sua terra e ela estava sozinha naquele lugar. Então, a palavra do Senhor diz que as duas noras, de princípio, vão manifestar o desejo de ir com a sua sogra, né? Porém, Noemi vai dizer: Olha, eu não tenho mais como ter filho, e mesmo que tenha como ter filho, vai demorar muito tempo para vocês casarem, né? Então, né, voltem para suas famílias. Mas a gente vai ver que órfão vai beijar a sua sogra e vai retornar para a sua família. Mas Ruth vai se apegar a Noemi. E é tão lindo, né, que no momento de maior dor de Noemi, Ruth se levanta como uma resposta de Deus na vida de Noemi. E é tão lindo que no versículo 16 do capítulo 1 nos diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Nesse momento, né, Ruth vai fazer uma aliança com Noemi. E esta aliança implica em: vou deixar a minha terra, a minha família, os meus deuses, as minhas crenças, e a partir de hoje eu estou caminhando ao teu lado, Noemi, confessando a tua fé, né? Aquilo que você comer, eu vou comer, onde você dormir, eu vou dormir, aquilo que você viver, eu vou viver. Olha que atitude linda de Ruth, né? Porque nesse momento Noemi não tem nada para oferecer para Ruth. Mas aí nós vemos realmente o sentido de uma verdadeira amizade.
Porque a amizade não é aquelas pessoas que se assentam à nossa mesa quando nós temos bastante alimento para compartilhar, quando nós estamos nos momentos de alegria, mas a verdadeira amizade se expressa nos dias que nós não temos nada para oferecer, mas aquela aliança de amizade realmente está conosco, para nos ajudar a levantar de novo, né, para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar a se restaurar novamente na presença de Deus. E é tão lindo porque na hora mais difícil de Noemi, Ruth abriu mão da sua vida para ajudar a sua sogra. Ruth é um exemplo de humildade, de amizade. Ela não abandonou a sua sogra, mas ela decidiu caminhar junto. E chegando, né, quando elas chegam em Belém, diz ali no capítulo 1, no versículo 2, que eles chegam no princípio da siega das cevadas, ou seja, no princípio da colheita, elas retornam. Né? Ali já é uma resposta do Senhor, porque quando Noemi sai num período de escassez. Mas quando ela decide fazer o caminho de volta, ela está voltando no princípio da colheita. E ali Deus ensina algo tremendo para essas mulheres, que quando nós decidimos voltar para a vontade do Senhor, sempre haverá algo de Deus para ser oferecido para nós. E quando elas chegam lá, Ruth se dispõe a trabalhar. Ali no capítulo 2, versículo 2 diz que ela diz, olha, eu vou para o campo, né, eu vou apanhar espigas daquela pessoa, né, daquele agricultor ali que eu achar graça, eu vou lá, eu vou trabalhar, né, eu vou fazer algo. Né? Ruth ela estava disponível para caminhar com Noemi, mas também para trabalhar. Né? E Deus é tão poderoso que ele honrou a atitude de Ruth e direcionou Ruth exatamente nas terras de Boaz, que era o parente mais próximo da família de Noemi, que mais tarde, né, vai ser o resgatador desta mulher, desta família, né? Porque era uma lei do Senhor, onde quando, né, a viúva ali, né, ficava desamparada, o parente mais próximo poderia se casar a fim, né, de que a memória daquela família não fosse perdida. E quando esta mulher se dispõe a trabalhar, se dispõe a fazer a sua parte, Deus direciona ela ao campo do resgatador. E é tão lindo quando Deus vê alguém com disposição a mudar. Os céus se movimentam, né? E Ruth vai receber muito mais do que ela estava esperando. Né? E é interessante, irmãs, que ali no versículo 6 do capítulo 2, né? Diz, né, que quando ela chega nesse lugar, né, para trabalhar, né, e Boaz chega ali e olha aquela mulher trabalhando, alguém que não fazia parte, né, dos seus trabalhadores, ele vai fazer uma pergunta, né, a um dos seus trabalhadores, né, de onde que é essa moça? E ali no versículo 6, a resposta, essa moça é moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Fazia pouco tempo que Ruth estava ali, mas a sua fama já estava percorrendo em Belém, né? Olha que bonito, né, irmãs, que quando nós temos atitudes boas, quando nós temos atitudes que expressam a Deus, atitudes de cooperação, de perseverança, de trabalho, a nossa fama começa a chegar antes do que nós, né? A nossa notícia, né, de quem nós somos, da onde viemos, o que estamos fazendo, já começa a chegar antes, né? Ruth, ela estava sendo observada. Ela não estava trabalhando para ser observada, mas trabalhando, ela foi observada, né? Quando nós estamos tão ali ligadas em Deus, não nos preocupando com o aparecer, né, com que as pessoas nos observem, que as pessoas nos olhem, mas quando nós estamos focadas no nosso trabalho, no nosso servir,
a nossa fama ela começa a ser reconhecida. A nossa fama começa a ser divulgada e as pessoas começam então a saber, olha lá, aquela irmã, olha que bênção, né? Olha que ela está fazendo pela sua família, olha que ela está, né, fazendo pela igreja de Cristo, pelas pessoas, né? A fama de Ruth está percorrendo, está caminhando, né, naquele lugar. Glória a Deus, né? E quando então ela está ali trabalhando, né, algo tremendo vai acontecer. E é um dos versículos do livro de Ruth que mais me chama a atenção, né? Porque ele fala a respeito deste resgate. E eu sempre trago esse versículo, né? A memória é o resgate que Jesus fez por nós. Ali no capítulo 2, versículo 10, né? Diz assim: Então caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse: Porque achei graça em teus olhos, para que faça de mim, para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira, né? Porque quando Boaz viu Ruth, ele viu com graça. E ele então estendeu as suas mãos sobre esta jovem sem saber quem era sua família, sem saber da sua história. Ele estendeu as mãos. E aqui eu vejo Jesus, o nosso resgatador, estendendo as mãos para nós, né? Quando ele olha para nós e vê que nós realmente queremos mudar, que realmente nós queremos fazer diferente, o nosso resgatador, ele estende as suas mãos para a nossa vida. E quando ela diz, né, você está fazendo, né, uma boa ação, você está fazendo um favor, sendo eu uma estrangeira. Nós éramos estrangeiros, mas Jesus nos recebeu. Jesus estendeu as suas mãos. E a palavra do Senhor nos diz em João 1,12, que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Ou seja, Jesus não perguntou qual era a nossa parentela, qual era a nossa origem, mas ele estendeu as suas mãos para nos resgatar. Aleluia por isso, né? Glória a Deus. Então ali, quando Ruth se encontra com Boaz, que mais tarde, né, ela vai se casar com Boaz, que vai ali resgatar, né, a história, o nome da sua família. Mas quando ela se encontra ali, ela recebe então o cuidado, a proteção de Boaz. E trazendo isso para a nossa vida, quando eu e você, nós temos um encontro com o nosso resgatador Jesus, ali a salvação para nós, a perdão, a cuidado, a graça, a alimento e provisão. Ali do versículo 11 até o versículo 17 do capítulo 2, Boaz vai dar uma ordem dizendo: olha, pode trabalhar, pode colher, né? Pode comer também. Tem água, toma, né? Bebe à vontade, come à vontade. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Ruth está recebendo graça, cuidado, favor. É o que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. Que quando nós vamos até Ele, que é o nosso resgatador, Ele nunca nos deixa de mãos vazias. Quando eu olho para a palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 21, se não me falha a memória, quando Jesus vai resgatar a Pedro, né, que decide voltar a pescar, ele pergunta, né, quando ele ainda está no barco com alguns discípulos: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles respondem: Não, porque não pescamos nada. Então ali Jesus vai operar o milagre novamente e eles vão, né, abrir o seu entendimento e saber que é Jesus que está ali. E quando eles descem, né, e retornam à praia, quando eles, né, Pedro desce correndo do barco e os outros discípulos retornam com o barco até a praia. E quando eles chegam ali, tem pão e peixe para receber
Jesus sempre prepara pão e peixe, ou seja, Jesus sempre tem um alimento. Ele quer nos resgatar, ele quer nos restaurar e ele já tem o alimento para nos restaurar. Ele sabia que aqueles discípulos tinham passado uma noite toda pescando, então eles precisavam de alimento. É como esta jovem, ela precisava de alimento, estava vindo num tempo de dificuldade, não apenas um alimento físico, mas o espiritual. Porque quando nós estamos passando situações difíceis, muitas vezes o alimento espiritual está escasso. Mas Jesus sempre tem alimento fresco, né? Alimento fresco para nós. É por isso que lá atrás, quando ele mandava a provisão do maná, o maná não era para ser estocado, o maná era para ser consumido diariamente. Porque sempre há uma porção diária do alimento do céu para as nossas vidas. E olha que cuidado de Boaz com Ruth, é o cuidado de Deus para conosco. Aleluia, você crê nisso? Você recebe esse cuidado do Senhor que talvez você esteja precisando nesse dia? O nosso resgatador Jesus está estendendo as mãos para você neste dia. Não tenha medo de pegar nas mãos de Jesus. Amém? Ruth para nós ela é um exemplo de restauração. Mas para que a obra começasse, Ruth precisou fazer a sua parte. Quero falar 3 lições aqui para fecharmos essa nossa devocional de hoje. Primeira, seja sensível ao Senhor, pois Ele quer te usar para ajudar alguém. 2, quer viver a restauração? Disponha-se a trabalhar. 3, a humildade antecede a honra. Concluo essa nossa devocional de hoje dizendo: fazer o caminho da restauração pode ser dolorido, mas quando nos levantamos com coragem e fé, os céus começam a se movimentar e Deus envia o nosso resgatador Jesus para mudar a nossa história. Amém? Que essa palavra possa ser edificante para a tua vida, mas também te mova a se posicionar e a trabalhar para que a restauração de Deus se manifeste sobre a tua vida e sobre a tua família. Em nome de Jesus.